Eu estava atrás do balcão do meu restaurante quando Maria, uma das minhas garçonetes, aproximou-se com o recibo de entrega na mão. O seu rosto estava pálido, como se tivesse visto algo que a abalou. Ela pousou o papel à minha frente sem dizer uma palavra, e quando olhei para o nome no pedido, as minhas mãos começaram a tremer. 23 anos. 23 anos, desde que eu tinha visto aquele apelido escrito em qualquer lugar. 23 anos, desde que me entregaram um envelope cheio de dinheiro e me disseram para desaparecer. E agora, aqui estavam eles, a pedir comida do Isadora menos o restaurante que eu batizei, com o nome da filha, que eles me disseram para apagar. O universo tem uma maneira de fechar os ciclos, não é? Se alguma vez foste tratado como se não fosses nada, como se a tua vida não importasse, esta história é para ti. Eu tinha 17 anos quando comecei a trabalhar para eles, apenas 17, com sonhos maiores que as minhas circunstâncias, e uma necessidade de dinheiro que me fez aceitar qualquer emprego que encontrasse. A casa deles era do tipo que se vê em revistas, pisos de mármore tão limpos que se podia ver o reflexo, lustres que captavam a luz como estrelas congeladas, e um silêncio tão denso que parecia que se estava a caminhar por um museu, onde tudo era precioso demais para se tocar. Eu era a empregada deles, limpava as casas de banho, dobrava os lençóis de $1000 e garantia que o seu mundo perfeito permanecesse perfeitamente impecável. Eles mal olhavam para mim quando eu passava pelos corredores. Eu era um móvel para eles, útil, necessária, mas não humana o suficiente para ser reconhecida. O filho deles tinha 22 anos, recém-formado na universidade, com o tipo de confiança que vem de nunca lhe terem dito não. Ele tinha o queixo afiado do pai e os olhos frios da mãe, e movia-se pela casa como se fosse dono não só das paredes, mas de tudo o que havia dentro delas, incluindo eu. Começou com pequenas coisas, um comentário sobre a minha aparência quando estava a limpar a mão dele a demorar-se demasiado tempo quando me entregava algo, a maneira como ele encontrava razões para estar em qualquer divisão onde eu estivesse a trabalhar. Eu tinha 17 anos e era ingênua. E quando alguém de um mundo como aquele presta atenção a alguém de um mundo como o meu, parece que se é escolhido. Uma tarde, quando os pais dele estavam fora, ele encaraluminou o corredor, a porta do seu quarto. Disse que me andava a observar, que eu era diferente das outras raparigas que ele conhecia. Fez soar como um elogio, como se eu devesse estar grata pela sua atenção. E talvez por um momento eu estivesse... O que aconteceu a seguir não foi amor, nem sequer foi atração. Foi poder, o dele sobre o meu. Foi um rapaz rico a tirar o que queria porque nunca lhe ensinaram que algumas coisas não são dele para tirar. E eu era demasiado jovem, demasiado assoberbada pelo mundo dele, demasiado assustada para perder o único emprego que tinha, para lutar da forma que deveria. 6 semanas depois, o meu período atrasou. Quando finalmente ganhei coragem para lhe contar, ele olhou para mim como se eu tivesse acabado de derramar vinho no seu tapete branco, irritado e incomodado como se eu fosse um problema que precisava de ser resolvido, rápida e silenciosamente. Isso é impossível, disse ele, que foi a primeira mentira. Depois disse, não é meu, que foi a segunda. E finalmente, tens de tratar disto. O que não foi uma sugestão. Esperei mais 3 semanas antes de contar à mãe dele. Pensei que talvez, de alguma forma, ela entendesse. Talvez o instinto maternal nela reconhecesse a vida que crescia dentro de mim e mostrasse alguma compaixão. Eu estava tão enganada. Ela chamou-me à sala de estar, numa terça-feira de manhã. Estava sentada no sofá de couro branco deles, perfeitamente vestida, perfeitamente composta, com o marido de pé atrás dela como uma estátua num fato caro. O filho também estava lá, a olhar para todo lado, menos para mim. Sente-se, disse ela, e a sua voz tinha o tipo de autoridade fria que fez os meus joelhos fraquejarem. Sentei-me na beira de uma cadeira que provavelmente custava mais do que a minha família ganhava no ano. Ela não perdeu tempo com gentilezas. Entendemos que tem uma situação, disse ela, como se a minha gravidez fosse uma mancha que precisava de ser limpa. Estamos preparados para ajudar a resolvê-la. Ela meteu a mão na mala e tirou um envelope branco, grosso, pesado, o tipo de envelope que continha dinheiro a sério. Aqui há o suficiente para tratar do problema e recomeçar no outro lugar,
continuou ela, num lugar bem longe daqui. Confiamos que tomará a decisão certa. Eu olhei para aquele envelope como se fosse uma cobra pronta para atacar. Lá dentro, havia dinheiro suficiente para mudar a minha vida. Menos, mas apenas se eu desistisse da vida que crescia dentro de mim. E se eu não quiser? Sussurrei. A temperatura na sala pareceu descer 10 graus. O marido dela deu um passo à frente, e quando falou, a sua voz era como gelo. Então vais encontrar-te sem emprego, sem referências e sem futuro nesta cidade. Nós conhecemos pessoas, querida, pessoas importantes. Tu não és nada, ninguém, e se tentares fazer disto o nosso problema, vamos garantir que desapareças de forma tão completa que ninguém se lembrará do teu nome. Longo silêncio. O filho finalmente olhou para mim, e não vi nada nos seus olhos. Nenhuma culpa, nenhum arrependimento, nenhum reconhecimento de que o que estava acontecendo me estava a destruir. Ele olhou para mim da mesma forma que os pais dele, menos como se eu fosse uma coisa, não uma pessoa. Eu peguei no envelope, mas enquanto me levantava para sair, enquanto eles me viam caminhar em direção à porta da frente, pela última vez, fiz uma promessa a mim mesma. A vida dentro de mim. Se eu ia ter este bebê, se ia lutar por nós as duas, então o nome dela seria um que o mundo recordaria. O nome dela significaria algo, representaria algo, e talvez, um dia, eles o ouvissem e soubessem exatamente o que tinham tentado destruir. Sair daquela casa foi como saltar de um penhasco para a escuridão. Eu não tinha para onde ir, ninguém a quem ligar, e um segredo a crescer dentro de mim que parecia mais pesado que o meu corpo inteiro. O dinheiro naquele envelope era suposto fazer o problema desaparecer, mas eu não consegui. Sempre que pensava em entrar naquela clínica, ouvia as vozes deles, a chamaram a mim nada, ninguém, sem valor. A minha bebê não era nada. A minha bebê era tudo. Encontrei um quarto numa pensão no lado pobre da cidade. As paredes eram finas, o aquecimento mal funcionava, e a mulher que a geria olhava para mim como se soubesse exatamente em que tipo de sarilhos eu estava metida. Mas era meu. Pela primeira vez na minha vida, eu tinha um espaço que me pertencia, mesmo que fosse mais pequeno que o closet da casa deles. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Aceitei todos os trabalhos que consegui encontrar, menos a limpar escritórios à noite, a repor prateleiras antes do amanhecer, a lavar pratos em restaurantes que cheiravam a gordura e a sonhos desfeitos. A minha barriga crescia e as minhas opções diminuíam. Os empregadores não querem adolescentes grávidas, o mundo não quer adolescentes grávidas. Mas eu queria menos. Mesmo quando tinha tanta fome que me sentia tonta, mesmo quando dormia em bancos porque não conseguia pagar a renda, mesmo quando chorava tanto que pensei que poderia partir algo dentro de mim que não pudesse ser consertado, eu queria menos. Dei-lhe o nome de Isadora antes mesmo de ela nascer. Significa dádiva da deusa, porque era isso que ela era para mim, menos uma dádiva que eu quase desisti, uma bênção que quase deixei que eles roubassem. Quando ela finalmente veio ao mundo, pequena e perfeita, e a gritar com o tipo de raiva que eu tinha guardado dentro de mim, durante meses. Eu segurei-a contra o meu peito e sussurrei o nome dela, vezes sem conta até parecer uma oração. Isadora, disse eu, o teu nome é Isadora, e vai significar alguma coisa. Os primeiros anos foram de sobrevivência. Sobrevivência pura e crua. Eu tinha 3 empregos e dormia 4 horas por noite. E o alimentava antes de me alimentar a mim. Aprendi que o amor não é apenas um sentimento, é uma escolha que se faz todos os dias, mesmo quando se está demasiado cansado para pensar, mesmo quando o mundo te diz que estás a fazer tudo errado. Quando a Isadora fez 3 anos, arranjei um emprego numa pequena cozinha de restaurante. O salário era terrível, mas às vezes deixavam-me levá-la comigo. E comecei a observar os cozinheiros, a aprender as suas técnicas, a absorver tudo o que podia sobre como transformar ingredientes simples em algo que pudesse alimentar as almas das pessoas, não apenas os seus corpos. A chefe de cozinha era uma mulher mais velha chamada Rosa, que já tinha visto o suficiente da vida para reconhecer o desespero quando este lhe batia à porta. Ela ensinou-me que cozinhar não é apenas seguir receitas, é colocar a tua história na comida, a tua dor e a tua esperança e o teu amor, tudo misturado em algo que pode nutrir outro ser humano. Comida é memória,
disse-me ela. Quando cozinhas com um coração, as pessoas sentem o sabor da tua história. Comecei a cozinhar em casa, a experimentar com os ingredientes baratos que podia comprar, a criar refeições que de alguma forma sabiam a mais do que a soma das suas partes. A Isadora sentava-se à nossa pequena mesa da cozinha, a tagarelar sobre o seu dia na creche. E eu via menos a comer a comida que eu tinha feito com as minhas próprias mãos. E pela primeira vez desde que saí daquela casa, senti que estava a construir algo, em vez de apenas a sobreviver. Quando a Isadora fez 8 anos, comecei a vender comida do nosso apartamento. Apenas coisas pequenas no início, empadas, sopas, sobremesas que eu fazia à noite e vendia a vizinhos e colegas de trabalho. A notícia espalhou-se lentamente, da forma como acontece quando algo é bom e real e feito com amor. As pessoas começaram a bater-nos à porta, não apenas pela comida, mas pela sensação que tinham ao comê-la. Sentavam-se à nossa mesa da cozinha, que eu tinha encontrado numa loja de segunda mão e pintado de branco, e contavam-me histórias sobre as suas próprias vidas enquanto comiam a minha comida. O nosso pequeno apartamento tornou-se um lugar onde as pessoas se sentiam seguras, onde se sentiam vistas. Mãe, disse-me a Isadora, uma noite enquanto eu contava os ganhos do dia. As pessoas sorriem de forma diferente quando comem a tua comida. Ela tinha razão. Elas sorriam de forma diferente, porque quando se põe amor em tudo que se cria, as pessoas conseguem saboreá-lo, conseguem senti-lo. E num mundo que muitas vezes parece frio e cruel, esse tipo de alimento é raro e precioso. Quando a Isadora fez 12 anos, eu tinha poupado dinheiro suficiente para alugar um pequeno espaço no centro da cidade. Não era muito, apenas uma pequena loja com uma cozinha nas traseiras e espaço para, talvez 10 mesas menos, mas era nosso. Pintei as paredes de um amarelo quente, pendurei plantas nas janelas e coloquei uma placa que dizia Isadora em elegantes letras cursivas. A minha filha ajudou-me a escolher a fonte. Deve parecer importante, disse ela, traçando as letras com o dedo, como se significasse alguma coisa. Significa alguma coisa, disse-lhe eu. Significa tudo. O restaurante abriu numa terça-feira de manhã, em outubro. Lembro-me porque as folhas lá fora estavam a começar a mudar de cor, e a luz que entrava pelas nossas janelas era dourada e suave. E quando o nosso primeiro cliente, um homem idoso que pediu café e uma torrada a menos, me disse que era o melhor pequeno almoço que tinha comido em anos, eu soube que íamos conseguir. Lentamente, cuidadosamente, uma refeição de cada vez, o Isadora tornou-se conhecido, não famoso, não da moda, mas conhecido. Conhecido por comida que sabia a casa, por um serviço que parecia de família, por um espaço onde as pessoas podiam vir e sentir que importavam. Críticos gastronômicos vieram e escreveram sobre a nossa comida de conforto autêntica, e a nossa atmosfera calorosa e acolhedora. Jornais locais publicaram reportagens sobre a mãe solteira e inspiradora que construiu algo belo do nada. Outros donos de restaurantes vieram para comer e ficaram para falar sobre receitas e negócios. Mas a crítica que mais importou veio da minha própria filha, escrita para um trabalho da escola quando ela tinha 16 anos. A minha mãe deu o meu nome ao restaurante dela, escreveu ela, mas na verdade, ela deu-lhe o nome da esperança. Deu-lhe o nome da ideia de que algo belo pode crescer de algo doloroso. Deu-lhe o nome da crença de que o teu passado não tem de definir o teu futuro. Quando as pessoas me perguntam como é ter um restaurante com o meu nome, eu digo-lhes que não é realmente sobre mim. É sobre o que é possível quando alguém te ama o suficiente para lutar por ti. Voz embargada pelas lágrimas, quando a Isadora terminou o liceu, menos melhor aluna. Bolsa de estudo integral para a universidade. O tipo de futuro com que eu sonhara para ela, quando era apenas um segredo a crescer. Dentro de mim menos o nosso restaurante, Tim Hussey, tornado uma instituição. As pessoas traziam as suas famílias para celebrações. Casais tinham primeiros encontros na nossa mesa do canto. Viajantes faziam desvios apenas para comer a minha comida, e sentar-se no espaço que a Isadora e eu tínhamos construído juntas. Nós já não estávamos a sobreviver, estávamos a prosperar. E cada dia, cada cliente, cada refeição, era prova de que eles tinham estado errados sobre mim,
sobre nós, sobre o que nós valíamos. 23 anos depois, eu estava atrás do balcão daquele mesmo restaurante, quando a Maria me trouxe aquele recibo de entrega. 23 anos, a construir, a crescer, a ter sucesso, a provar todos os dias que eu não era nada, que a minha filha não era nada, que o amor entre nós não era nada. E agora, eles estavam a pedir-nos comida. O pedido era substancial: entradas, pratos principais, sobremesas, comida suficiente para uma reunião de família. Eu reconheci a morada, o mesmo bairro, embora não a mesma casa. Aparentment. Até o mundo deles tinha mudado ao longo dos anos. Olhei para Maria, que ainda estava ali de pé com uma expressão preocupada no rosto. Eu preparo este pedido, disse-lhe eu. Tenha certeza, Dom Santos? Normalmente não é a senhora que, tenho a certeza. Entrei na cozinha e comecei a cozinhar a refeição deles, com o mesmo cuidado que punha em cada pedido que saía do meu restaurante, porque era nisso que eu me tinha tornado menos alguém que punha amor em tudo o que criava. Mesmo quando esse amor era complicado, mesmo quando estava misturado com dor antiga e uma força mais recente, enquanto cozinhava, pensei na rapariga que eu era quando trabalhava na casa deles. 17 anos, assustada, a tentar tanto ser invisível, que me tinha esquecido que era humana. Pensei na mulher em que me tinha tornado menos confiante, bem-sucedida, rodeada de pessoas que me valorizavam, não pelo que eu podia limpar ou servir, mas pelo que eu podia criar. Pensei na Isadora, agora com 23 anos, a terminar o mestrado em gestão, a preparar-se para me ajudar a expandir o nosso restaurante para a cadeia que tínhamos planeado. A Isadora, linda, brilhante, forte, e cresceu a saber que era desejada, a saber que era amada, a saber que o seu nome significava algo importante. Quando o pedido ficou pronto, embalei-o cuidadosamente nos nossos recipientes de assinatura, aqueles com Isadora impresso na mesma elegante letra cursiva que a minha filha tinha escolhido há tantos anos. Levei-o eu mesma ao balcão da frente, algo que eu já raramente fazia. O motorista da entrega estava atrasado, então eles decidiram vir buscar o pedido pessoalmente. Observei pela janela, enquanto um carro familiar parava lá fora, mais velho agora, não tão elegante como eu me lembrava, mas, inconfundivelmente, o deles. A mulher que entrou pela nossa porta era reconhecível, mas mudada. O seu cabelo era agora prateado em vez de loiro. O seu rosto com rugas, que falavam de anos, sobre os quais eu não sabia nada. Atrás dela veio um homem que presumi ser o seu marido, embora parecesse mais frágil do que a figura imponente das minhas memórias. E atrás dele, o filho. Ele tinha agora 45 anos, com barriga, cabelo a ficar ralo, e o tipo de olhos cansados que vem de uma vida que não correu tão bem como o esperado. Mas eu recanreteou, instantaneamente. Tê-lo-ia reconhecido em qualquer lugar. Aproximaram-se do balcão como quaisquer outros clientes, educados mas distantes, focados na transação. A mulher falou: primeiro, estamos aqui para levantar um pedido, disse ela. Deve estar em nome de eu sei quem vocês são, disse eu, em voz baixa. As palavras pairaram no ar, entre nós, como fumo. Ela olhou para mim com mais atenção, os seus olhos a procurarem no meu rosto algo familiar. O reconhecimento veio lentamente, como o amanhecer, a romper sobre uma paisagem que ela se tinha esquecido que existia. Você, começou ela, e depois parou. Eu sou a rapariga a quem pagaram para desaparecer, disse eu, a ninguém cuja vida não importava. O nada que tentaram apagar. O filho deu um passo atrás, o rosto a ficar pálido. A boca do marido abriu-se e fechou-se, sem emitir som. Mas a mulher apenas ficou a olhar para mim, e eu vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Incerteza. Isto é, começou ela. Isto é, o Isadora, disse eu, gesticulando para o restaurante à nossa volta, para as paredes cobertas de fotos de clientes felizes, para os prêmios e críticas e provas de 23 anos, a construir algo belo. Este é o nome da minha filha, a filha que me disseram para me livrar, a filha que disseram que arruinaria o futuro do vosso filho. Coloquei o pedido deles no balcão, entre nós. Ela tem 23 anos agora, a terminar o mestrado, a planear ajudar-me a expandir este negócio para algo ainda maior. Ela é brilhante, gentil e forte, e sabe exatamente o quanto vale. As mãos da mulher tremiam enquanto ela pegava nos sacos. Nós não sabíamos, sussurrou ela. Vocês não queriam saber. Corrigi. Vocês queriam que eu desaparecesse.
para poderem fingir que nunca aconteceu. Queriam apagar-nos para que o vosso mundo perfeito pudesse continuar perfeito. Olhei para o filho, este homem de minha idade, que um dia fora um rapaz a tirar o que pensava que lhe pertencia. Lembras-te do que me disseste? Perguntei-lhe, naquele último dia, quando os teus pais me entregaram aquele envelope. Disseste que eu não era nada, que seria sempre nada. Ele abriu a boca, mas não saíram palavras. Bem, continuei eu. Este nada construiu algo. Este nada criou uma filha que vai mudar o mundo. Este nada criou um negócio que alimenta centenas de pessoas todas as semanas, que emprega 22 pessoas, e traz alegria e alimento a esta comunidade. E cada dia, cada cliente que entra por aquela porta, cada refeição que sai desta cozinha com amor, é a prova de que vocês estavam errados sobre mim, sobre nós, sobre o que valemos. O silêncio estendeu-se entre nós como um abismo. Outros clientes no restaurante tinham parado de falar, sentindo o peso do que quer que estivesse a acontecer ao balcão. Embora não pudessem saber a história que tinha levado a este momento. Finalmente, a mulher falou novamente, a sua voz mal audível. Nós lamentamos. Não, disse eu, e a minha voz estava firme, forte, certa. Vocês não lamentam o que fizeram. Vocês lamentam que o que fizeram não tenha resultado. Lamentam que eu não tenha desaparecido como queriam. Lamentam que as vossas ações tenham consequências que não anteciparam. Endireitei-me, sentindo todo o peso da mulher em que me tinha tornado, da vida que tinha construído, do amor que tinha dado e recebido. Mas eu não lamento, continuei. Não lamento tê-la tido. Não lamento ter dado o nome dela a este restaurante. Não lamento que a vossa crueldade me tenha levado a descobrir a minha própria força. Porque, sem aquele momento na vossa sala, sem aquele envelope cheio de dinheiro, e aquelas palavras que me cortaram em pedaços, eu nunca teria aprendido do que era capaz. O filho finalmente encontrou a sua voz, embora tenha saído áspera e incerta. Ela é feliz? Perguntou ele. Olhei para ele por um longo momento. Este homem que tinha sido pai da minha filha, mas que nunca fora seu pai, que contribuíra com o seu ADN, mas nada mais para a pessoa em que ela se tornara. Ela é extraordinária, disse eu. Ela é tudo o que tu nunca serás. Ela é gentil onde tu foste cruel, forte onde tu foste fraco, corajosa onde tu foste cobarde. Ela é as melhores partes de mim e nada de ti. E é exatamente assim que deve ser. Empurrei o pedido deles na direção deles, através do balcão. A vossa comida está pronta, disse eu. O total é de $67,43. A mulher procurou a carteira, com as mãos ainda a tremer, e colocou dinheiro no balcão. Dinheiro a mais, como se estivesse a tentar sair do desconforto do momento com uma gorjeta. Fique com o troco, murmurou ela. Não, disse eu, contando o troco exato e colocando-o na palma da mão dela. Eu já não preciso do vosso dinheiro. Nunca precisei. Enquanto eles se viravam para sair, a carregar sacos de comida do restaurante, com o nome da neta, que nunca conheceram, da filha que tentaram apagar, chamei por eles uma última vez. O nome dela é Isadora, disse eu, caso estivessem a perguntar. Significa dádiva da deusa. E é exatamente isso que ela é. Eles saíram sem mais uma palavra, e eu observei pela janela, enquanto entravam no carro e se afastavam, a levar comida preparada com amor pela mulher que um dia descartaram como nada, no restaurante com o nome da criança que queriam que fosse apagada. Quando eles se foram, a Maria veio ter comigo, com os olhos arregalados de preocupação. Tá tudo bem? Perguntou ela. Olhei em volta para o restaurante, a fervilhar de conversas e risos, para os empregados a mover MC, entre as mesas, com pratos de comida que iriam nutrir corpos e almas, para a fotografia moldurada atrás da caixa registradora da Isadora, com o seu chapéu e toga de formatura, o sorriso brilhante, a irradiar orgulho, alegria e possibilidade. Estou perfeita, disse-lhe eu. E era verdade. Naquela noite, quando a Isadora ligou da universidade, como fazia todas as terças-feiras à noite, contei-lhe o
que tinha acontecido, sobre o pedido, o reconhecimento, a conversa ao balcão que levou 23 anos a acontecer. Como te sentes, mãe? Perguntou ela quando terminei a história. Pensei nisso por um longo momento, sentada no silêncio do meu restaurante, depois de fechar, rodeada pela prova de tudo o que tínhamos construído juntas. Livre, disse eu finalmente. Pela primeira vez em 23 anos, sinto-me completamente livre. Bom, disse ela, e eu pude ouvir o sorriso na sua voz. Porque sabes que mais? Eles vão contar às pessoas sobre isto. Sobre o restaurante, sobre ti, sobre mim. E quando o fizerem, quando disserem o nome Isadora, vão lembrar-se de que estavam errados, vão lembrar-se de que nos subestimaram. E toda gente que ouvir essa história vai saber que, às vezes, as pessoas que tentas destruir são as que acabam por criar algo belo. Ela tinha razão, claro. Ela tinha sempre razão. A minha filha brilhante e linda que cresceu a saber o seu valor, que nunca duvidou do seu valor, que carregava o seu nome como um estandarte de tudo o que é bom, forte e possível neste mundo. Na manhã seguinte, abri o restaurante como todos os dias. Mas, de alguma forma, tudo parecia diferente. Maisley. O café cheirava melhor. A luz da manhã, através das janelas, parecia mais quente. E, quando os clientes começaram a chegar para o pequeno almoço, os seus sorrisos pareciam mais brilhantes. Por volta do meio-dia, uma jovem entrou sozinha e pediu para se sentar na nossa mesa do canto. Pediu um café e olhou à volta do restaurante com olhos curiosos, a absorver as fotos nas paredes, as plantas nas janelas, o caos confortável de um lugar onde as pessoas vêm para serem alimentadas de todas as formas que importam. Quando lhe trouxe o café, ela olhou para mim e disse: ouvi falar deste lugar por umas pessoas ontem. Disseram que a comida aqui é incrível, mas mais do que isso, disseram que a história por trás é ainda melhor. Disseram que a dona é uma mulher que construiu algo espantoso do nada. Eu sorri e pousei a sua chávena. Bem, disse eu, espero que a comida esteja à altura da história. Tenho a certeza que estará, disse ela. E espero um dia ser corajosa o suficiente para construir algo belo do meu próprio nada. Olhei para esta jovem, provavelmente não muito mais velha do que eu, quando saí daquela casa, com um envelope cheio de dinheiro e um coração cheio de determinação. E vi algo familiar nos seus olhos, algo faminto e esperançoso, e sem medo. Tu já és, disse-lhe eu, apenas ainda não o sabes. Enquanto voltava para a cozinha, para verificar os pedidos do almoço, pensei em todas as jovens que se tinham sentado às nossas mesas ao longo dos anos, em todas as histórias de luta e triunfo que tinham sido partilhadas com a nossa comida, em todos os sonhos que tinham sido nutridos por mais do que apenas as refeições que servíamos. Este restaurante, este espaço, esta vida que eu construí, já não era só sobre mim e a Isadora. Era sobre todos os que alguma vez foram informados de que não eram nada, todos os que alguma vez foram descartados, subestimados, apagados, todos os que alguma vez tiveram de escolher entre a sobrevivência e a rendição. Era prova de que nada, nunca é realmente nada, que o amor é sempre mais forte que a crueldade, que às vezes as coisas mais belas da vida crescem da dor mais profunda, e que o nome certo, escolhido com amor e pronunciado com orgulho, pode de facto ser algo que o mundo recorda. O meu nome é Helena Santos, o nome da minha filha é Isadora, e esta é a nossa história de como transformamos o nada em tudo, uma refeição de cada vez. Se esta história te comoveu, se alguma vez te disseram que não eras nada mais sábias, que eras algo, se alguma vez tiveste de escolher entre desistir e lutar pelo que amas, quero ouvir-te. Partilha a tua história nos comentários abaixo. Fala-me da vez em que provaste que eles estavam errados. Fala-me da coisa bela que construíste a partir da dor. Porque a verdade é que todos nós somos capazes de criar algo extraordinário a partir dos pedaços dos nossos inícios desfeitos. Todos nós somos capazes de transformar o nosso nada em tudo. E quando o fazemos, quando temos sucesso, quando prosperamos, não mudamos apenas as nossas próprias vidas, menos mudamos o que é possível para todos os que vêm depois de nós. Gosta deste vídeo? Se acreditas no poder de nunca desistir. Subscreve se queres ouvir mais histórias sobre pessoas comuns a fazer coisas extraordinárias. E lembra-te, o teu nome
significa algo. A tua história importa. E tu nunca, nunca és nada. Obrigada por ouvires, obrigada por acreditares. E obrigada por estares aqui.